A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, mais um momento aqui do nosso programa. Ainda estamos estudando o livro A Luz do Consolador, para depois entrarmos no livro Memória de um Suicida, porque é muito importante nós conhecermos a médium, sabermos sobre ela, sobre as situações, que ela vivenciou. E esse livro ela mesma escreveu, então dá uma ideia para a gente quem é essa médium, E a gente precisa se aproximar mesmo desses médiuns, porque na hora do sufoco, a gente vai se lembrar também dos momentos dela, e ela, no mundo espiritual, com os amigos espirituais, também é uma disponibilidade para nos ajudar. E hoje, no nosso programa, nós ganhamos um presente. Está aqui conosco, gente, a Deusa Nogueira, do Centro Espírita Leon Denis, do Centro Espírita Teresa Dávila, lá da Tijuca, A Deusa atuando bastante aí no movimento espírita, e a Deusa vai falar pra gente o que é a Dona Ivone, os conselhos da Dona Ivone, as experiências da Dona Ivone, o que no dia a dia da Deusa como pessoa, como espírita, como divulgadora, qual a experiência da Ivone. Mas, em primeiro lugar, Deus, é uma alegria muito grande estar aqui no nosso programa. Mais uma vez, mais uma vez, É interessante que o povo fala assim, cadê Berenice? Porque ela está agora no programa Nosso Lar, Está lindamente conduzido pelo Marco da Teresa, É muito bom de ter outras visões, Outras angulações, mas foram 16 anos, Berenice, de trabalho, na obra André Luiz, em que, graças a Deus, assim, foi um reencontro de amigos, Graças a Deus. Nós estamos aqui agora com a Dona Ivone, não é? É isso aí. Mas, Deus, você chegou a conhecer a Dona Ivone quando ela ia lá no céu? Conheci. O conhecimento foi muito interessante. Eu não era nem do céu ainda. Eu era lá do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, da Mocidade. Mas o Altivo sempre teve cuidado mais aulinhas extras. E aí tinha... Aliás, isso é a cara dele. Qualquer momentozinho faz uma aulinha. Uma aulinha extra. E aí começou a ter o estudo da Memória do Suicida, que era uma aula extra que tinha. Ele sempre foi muito amigo de Dona Ivone. Tanto que a Dona Amélia, que é a irmã dela, que é a mãe de Betty Opert, fazia parte da casa. Betty Opert fez parte da casa também. Então eles eram muito amigos. E ela foi dar uma memória de suicida lá. E naquele momento eu não era da casa, mas era uma aula assim, mais ou menos para os médiuns, uma aula mais ou menos fechada, mas eu ia por quê? Porque eu conhecia o Altivo de Comerge, que é a confraternização de mocidades espíritas que eu fazia parte, E o Altivo ia, assim, dava orientação, fazia estudo, toda a sua mediunidade, E eu conhecia aquela criatura assim de longe. Como é que é a vida, Nunca pensei da gente um dia assim ser amigo. E o Altivo sempre tem essa característica de prestar atenção às pessoas, olhar no olho. Então, embora eu fosse de uma casa, de uma mocidade muito atuante, com um líder muito forte, que era uma volta de faria e tudo, mas o Altivo, pelo menos no período do carnaval, a gente tinha aquele contato, e ele convidou. Eu assim, você se estive à toa, Você vai. Eu fui assim por ele, interessante, por ele. E aí comecei a assistir as aulas de memória. Era impressionante. Por quê? Tinha direção, alguém lia um pedacinho do livro, e a Dona Ivone passava a mão assim no ombro para a pessoa parar de ler. E ali ela começava com as explicações. Olha, que interessante. Mas que explicações, Berenice? Mesmo. Era elencando aquele texto com a codificação.
Então, você tem livro dos espíritos, a questão assim, ela abriu o livro. Fala isso assim. E aí, no livro dos médios, ela ia falando, sabe? E aí, na minha juventude, né? Naquele momento, 19 anos, por aí, eu ficava sentado assim, deve chegar perto do Dr. Bezerra, Charles, para falar as questões. Porque aquilo tudinho é interessante, que naquele momento, no movimento espírita, era livro dos Espíritos do Evangelho. Era isso. Obras de Emmanuel, né? Assim, livro dos médiuns. Havia um resquício que era só para médium, e nem todo médium pegava, porque a pessoa começava com a mediunidade ostensiva destrambelhada e fazia exatamente o que o Kardec fala para não fazer o livro dos médiuns, que era colocado na mesa mediúnica. Então a criatura começava no destrambelhamento a trabalhar, né? E a partir daí, assim, Céu e Inferno, a Gênese, obras póstumas eram obras pouquíssimo conhecidas. Eu lembro até que numa comédia foi feita uma estatística, né? Então, naquele momento, Céu e Inferno era uma base de 5% dos espíritos conheciam a obra. E ela, né, transitava, falava, citava o exemplo, citava o trecho de Kardec, e aí na minha cabeça eu falava assim, olha os espíritos ali, ó, Charles falando, né, Roberto falando, que beleza, eu ficava encantada com aquele processo. Né? Não sei nem, se eu guardava tanto. Porque para mim aquilo era. E também você nem sabia a grandiosidade que era aquele estudo, naquele momento, nem reconhecia, né? Eu só achava que uma pessoa, pois o hipermemória, eu tenho memória boa, né? Mas eu achava assim, eu deixo que hipermemória e naquele momento eu fazia faculdade e tinha assim, poemas, alguns textos de literatura que eu tenho essa memória visual, né? Guardada. Então eu achava interessante alguém ter essa memória para a doutrina. Entendi. Entendeu? Eu achava interessante, que coisa interessante. Eu não olhava, que coisa, eu acho muito bom a gente conversar sobre isso, porque eu não considerava isso como fruto de trabalho. Então, na verdade, pelo meu desconhecimento, eu olhava a mediunidade como um elemento facilitador ou um elemento que excluía o esforço. Hoje, eu analiso, hoje a deusa de 70 analisa, a deusa de 19 olhava isso, todos os espíritos chegavam e resolviam tudo. Era essa a visão. E isso me encantou. E eu comecei a ir. E aí, já na segunda vez que eu fui, já fui eu com livro, porque o Altivo sempre colocava isso, né? Livro sem anotação é livro não estudado. Então, né, eu já ia lá com o livro, né? E naquele momento, como pela vida acadêmica, eu tinha marcadores, né? Aquela coisa toda, marcava, escrevia, e sentava até mais na frente, né? Começava a anotar. Olhando aquilo tudo, assim, interessante. Aí eu comecei a fazer as anotações que ela falava do livro, né? A pergunta, ou o texto do Evangelho, ou o capítulo Céu e Inferno. E aí eu comecei a pesquisar essas obras, a olhar, mas eu olhava só aquilo. E como a minha cabeça era cabeça de acadêmico, né? Eu começava a olhar aquilo e ligar no livro, e ligar ao céu do livro, mas só aquilo. Até porque a mocidade era os espíritos do Evangelho, né? A gente não pegava dos médios e não era um livro. A codificação não era tão manuseada mais. A gente usava muito as obras de Mão X, né? A parte romanceada, né? Talvez algum clássico nós lêssemos, né? Um pouco, mas nunca Bozano, não entrava na nossa cidade, sabe? Era assim, Leon Denis, por lado do Seio do Destino, que maravilha, a gente achava a beleza pela poesia. Não era bem aquele conteúdo vivencial que a Dona Ivone trazia. Então, é uma visão assim da maturidade mesmo da obra, né? Enquanto muitas vezes a gente fica só na superficialidade da obra, do romance da obra. Nossa, que frase linda, né? Nossa, que visão que ele descreve, né? E a visão romanceada também, porque naquele momento
Ela era, para mim, a médica psicógrafa. Só como eu não era do Leon Denis, né? E não tinha, eu passei a ter contato com o Bétio Aperte mais ou menos há 40 anos atrás, que foi a questão do encontro dos espíritos, aquela questão de evangelização. E aí, naquele momento, eu já tinha desencarnado há 1 ano, 2 anos atrás. Então, eu não tinha contato no centro para isso, nem questão. Então, para mim, era aquele médico que falava, que além de ser médium, ainda falava, fazia estudo, beleza. Passou o tempo, né? Passa tempo, a dor chega pra gente, né? A gente amadurece, vai andando. E aí eu fui pro Leon Denis. Quando começou o encontro com o Leon Denis, a gente começou para levar a ideia do encontro. Mas ainda continuou indo Pedro e Paulo, por uns 5 anos e tudo, né? E aí a gente foi sabendo um tanto, porque o Altivo passava. É muito linda a grande amizade entre os dois. Do Aldeiro com a Dona Ivone, é uma amizade muito linda, uma coisa muito linda. E aí a gente foi sabendo, e aí eu tive contato com uma pessoa que é o Afonso Soares, que eu tenho certeza, né, que você há de trazer em algum momento aqui, que ele era esperantista, mas também grande amigo de Dona Ivone. E aí, com o Afonso Soares na Federação Espírita Brasileira, num dia, sabe do nada, como diz o jovem? E aí eu falei, né, dando uma mão de suicídio, eu falei assim, interessante, a senhora para Dona Ivone, a senhora para a Ivone? Sim. E aí comecei a contar disso, ele falou assim, ela possuía uma metodologia de estudo. Aí eu já levantei logo os olhinhos, sabe? Ela começava assim em janeiro, até 1º de janeiro, por exemplo. E pegava o livro dos Espíritos, ele pegou o livro dos Espíritos, edição da FEB, né? E ela lia 6 páginas. No dia 2 ela lia mais 6. E assim ela ia lendo. Quando acabava o livro dos Espíritos, lá no mês de março, abril, ela pegava o livro dos Médiuns. E assim, durante o ano, ela lia a codificação toda. Tendo 6 páginas por dia. Aí eu vejo assim, e eu como adoro a metodologia, de tudo simplifica a vida, você sabe que eu adoro. Ela falou assim, ele falou assim, fazia assim, né? Eu falei assim, isso ela fez uma vida? Não, foi ao longo de toda a sua vida. E aí tocou lá a campainha, né, com o garapé e tudo, era um evento que teria. E aí eu subi e Afonso foi para um lado, eu fui para o outro, né, que era outro grupo, uma pessoa importante no movimento espírita, e eu fui lá assistir o evento, mas ficou na minha cabeça aquilo. E no dia seguinte, eu tinha que ir ao Leon Denis para alguma coisa, e aquilo me martelou tanto, eu falei assim, Altivo, você não sabe o que eu sou, crente está contando uma novidade, né? Como é que a gente é, né? Aí ele falou assim, que foi, minha filha? Eu falei assim, olha, Altivo, sabia que a Dona Ivone, ele deixou contar tudinho, né? Aí ele virou e falou assim, puxa, então você vê, né? Quem ao longo da vida fez isso, ele deixou acabar a palavra, a expressão assim, tem respostas espíritas para qualquer situação da vida. Aí ele botou a mão assim no meu antebraço e falou assim, minha filha, é necessário a gente penetrar no pensamento de Kardec. E aí isso foi uma lição de vida, né, assim. Mas você acha que eu fiz a partir daquele dia? Não fiz nada. Achou bonito, achou legal, viu que era eficiente, mas ficou só na vitrine, né? Achei legal a melodia, mas não entendi a letra, como o pessoal fala. E aí passou o tempo e tudo, mas é interessante como é que a vibração da verdade fica na gente, né? Aí chegou um momento que foi justamente no momento que o Gustavo desencarnou. E quando o filho desencarna, né, você que tem a questão do cuidado e tudo isso, fica um espaço na vida. E aí eu tinha mais tempo, né, de ler mais, né, de algumas coisas fazer mais. E aí naquele 1º de janeiro de 2005, fazia uns meses que era desencarnado, você veio na minha cabeça. Aí eu comecei a me desistir, assim, vamos ver se vai dar certo. Não contei nada. E aí comecei. E aí no ano de 2005 eu fiz a codificação todinha do livro dos Espíritos, até
parei no Agênese, mas ainda deu para pegar umas costas. Nossa. E só lendo, assim, sem refletir. Só lendo assim, né? 6 páginas. 6 páginas por dia. E aí eu falei assim, caramba, isso daí eu ainda trabalhava, assim, mas eu fazia isso antes de ir pro trabalho. E dava tempo para fazer aquilo. Aí às vezes eu lia uma página, fazia minha prece pro trabalho, cedinho da manhã, né? Aí fiz. Aí no outro ano eu falei assim, vou fazer de novo. E aí quando eu comecei a fazer de novo, o que eu comecei a perceber, Berenice? Quando eu ia preparar o estudo, vinha na minha cabeça questões que estavam ali que eu não lembraria, que não estava até, porque a gente sabe que tudo cruzado, né? Aí tem um estudo lá do Evangelho. Mas aí daqui a pouco uma questão do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, dava para dar um exemplo lá do Céu e Inferno, e aquilo vinha na minha cabeça. E a gente sabe, embora muita gente não goste que fale isso, mas o trabalho de divulgação é mediúnico, não tem dúvida nenhuma. O dedo da gente, né? Fala pra eles. Às vezes eu vou fazer um trabalho que eu esquematizo alguma coisa, mas quando chega lá, eu vou me lembrando, às vezes, do número de uma página. Olha, teve uma vez que eu estava falando e eu falei, foi tão assim gritante, né? Eu falei, olha, no livro Devação Invisível, no meu livro, a página é 253. Quando eu falei isso, eu falei, meu Deus do céu, depois eu fui ver e realmente era um caso que a dona Ivone estava falando, né? Que era uma coisa muito importante e eu não tinha pensado isso, mas era. E aí depois uma pessoa veio falar comigo as questões mediúnicas dela, que estavam muito confusas, né? E quando eu falei aqui, e parecia que estava falando fora de um contexto, e depois eu tive que incluir aquele caso na palestra, né? E que foi todo um chamamento para a necessidade que estava acontecendo ali. Agora vamos lá, Berê. Se você nunca tivesse lido esse livro. Pois é. Né? É isso aí. Né? É esse material que há de ser dado à espiritualidade, né? Para eles poderem trabalhar, porque do nada só Deus. É isso aí. E eu gosto muito, eu tenho uma satisfação muito grande de passar para as pessoas os livros que eu já li. Porque eu perdi muito tempo lendo livros que péssimos livros. Isso, embora sejam livros de médiuns, embora estejam livros associados à doutrina espírita, mas eu não tive uma orientação no início, entendeu? Aí depois de um tempo foi que eu descobri que tinha os clássicos lá, sabe? Que aí quando eu descobri sobre o Delane, sobre o Denis, né? Olha, eu levei um tempo para saber que existiam esses livros, né? Eu chegava numa livraria, perguntava o Livro dos Espíritos e a pessoa que trabalhava ali me dava. Aquele best-seller, né? Aquela questão. Exatamente, né? E depois, quando eu fui vendo ele, nossa, eu tenho uma satisfação de eu falar, olha, gente, no livro tal, tem um caso tal, no outro livro tem um assunto tal. É porque eu acho, Deus, que livro é remédio. Isso, eu aprendi com você essa frase. Livro é remédio. Olha, qual é a tua dor? Qual é o teu problema? Peraí que eu tenho um remedinho. Porque o livro ele dá uma orientação segura para você ter uma visão real daquilo ali, uma projeção de futuro, de resolução, e você está bem, né? Eu acho que livro é remédio, como eu falo que a nossa Rádio Rio de Janeiro é uma farmácia. Exatamente. E cada programa é um remédio. Com certeza. Cada programa é um remedinho ali para a nossa dor, e nós precisamos da rádio, porque a rádio realmente é um posto de saúde. Exatamente. Para avançar, né? Exatamente. Então veja, só essa experiência, né, da Ivone, aí alguém poderia falar, não, mas ela isso é Ivone, a deusa trabalhando, né? Com as dificuldades normais da vida, né? E aí você fazendo isso, e aí é impressionante como a gente vai tendo uma afinidade com o pensamento de Kardec, porque a gente vai de divulgador de doutrina espírita, gente. Eu acho que a gente, se a gente é divulgador, tem outros temas que fazem parte da vida humana, excelente. Mas quando você vai falar, é à luz da doutrina espírita. Se você não tiver conhecimento, você vai procurar
aqueles assuntos em 1001 locais, né? E principalmente na área de conhecimento. Você vai, trabalha, mas cadê o link com a doutrina espírita? Né? Então a gente começa a elencar com isso, né? E o que eu observo sempre? O altivo, vê se ele fala tem alguma palestra dele que ele deixe de citar a codificação. É isso aí. Por mais que seja o assunto truncado, ele vai pegar e vai entrar na codificação. É isso aí. Então, por quê? Porque tem esse conteúdo, né? Que pra mim é uma coisa que ajuda muito. E aí, o que eu fui fazendo? Comecei a falar, né? Dos locais que eu ia. E aí, porque nem toda casa tem os estudos, né? Nem todo mundo sabe que o estudo é para todo mundo, porque a doutrina ela não tem, grupinhos, ela não tem elite, o estudo da doutrina, a revelação é para todo mundo. E aí comecei a falar isso. Berê, os retornos que eu tenho disso é impressionante. As pessoas assim, olha, graças. E aí tem gente que fala assim, já estou na obra tal. Já estou na obra tal, né? Já estou no céu e inferno. Já estou no céu e inferno. E a pessoa vai dando retorno, mas com uma alegria. Inclusive, diretores de casa espírita, que falavam assim, tinha até vergonha de falar, Deusa, mas eu nunca havia lido a Gênesis quando fazia parte do programa de estudo. Eu nunca tinha visto a obra tal. E aí, a partir daquilo, 6 folhinhas por dia, é algo muito fácil, né? E vai ficando, e vai internalizando, vai ajudando a gente. Então, isso é uma gratidão que eu tenho a Dona Ivone, e depois a gente vai falar no outro programa, eu vou falar como é que isso se estendeu. Tá? Então, gente, o importante é isso, né? A gente está estudando a Dona Ivone. Quando eu falo que é importante saber sobre a Dona Ivone antes de mergulharmos no livro Memórias de um Suicida, é para a gente também começar a ter critério para avaliar médiuns, quando nós formos escolher qual obra que eu vou ler, que livro eu vou ler, porque tem espíritos em todos os lugares, tem médiuns em todos os lugares, mas nós precisamos escolher, não é ter lista de livros proibidos, não é isso, mas a gente ter critério de avaliação, que livro nós vamos ler, qual assunto nós vamos ler, e a gente precisa realmente dessas orientações, né? Então, nós estamos sempre estudando a Ivone, sobre ela, sobre o que ela falava, o que ela passava, esse livro A Luz do Consolador, que tem casos incríveis que ela vai narrando ali, num mecanismo para ela se apresentar para a gente, que quando a gente começar a ler o livro, nós vamos ter intimidade com o Camilo, com o Espírito, vamos adquirir intimidade com as pessoas que estão envolvidas no livro e principalmente com essa médium, né? Então isso é para a gente estudar. E a gente encerra o nosso programa agora, mas vamos gravar outro programa com continuidade aqui com a nossa querida deusa, né? Então, para vocês, a gente deixa muita paz. É isso, Deusa, como sempre, né? Muita paz, queridos amigos, muita paz mesmo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Confira como você deve fazer para baixar o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. É muito simples e fácil. Acesse a loja Play Store para Android ou a App Store para iOS. Escreva na aba Buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial. Clique em Instalar e pronto, o aplicativo já vai para o seu celular. Agora, é só acessar o app Rádio Rio de Janeiro Oficial na tela do seu celular e acompanhar 24 horas por dia, sempre que quiser, a programação da emissora da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro. Há mais de 50 anos, a rádio que toda família pode ouvir.